E amém. Vamos então ler o texto? Diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 1. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusaram de muitas coisas. Então Pilatos perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o! Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Até aí. Gente querida, a gente está diante de um texto que retrata ali o último momento de Jesus antes da sua agonia física. Na verdade, já tinha começado desde o Getsêmani. E agora, a gente já tem repetido nas últimas semanas, então estou considerando que você já vem acompanhando esse estudo. Então, é aquele cenário no qual os líderes religiosos agora estão na fase final em que põem em curso aquilo que eles tinham planejado, né? Eles estão já desde algum tempo nessa tentativa de matar Jesus, assassinar Jesus, conspirando contra Jesus. Então, agora chega o momento em que porque eles não podiam executá-lo, eles precisavam de Roma. Vai lembrar que o povo judeu estava sob o domínio do Império Romano, então eles não poderiam executar aquilo que eles já tinham feito no coração. Na verdade, no seu coração, eles já tinham assassinado Jesus, faltava agora fazer isso no mundo físico. E eles vão até a autoridade romana para fazer isso aí. Eu queria, antes de comentar o texto, me chamou a atenção aqui essa questão do Pilatos ter ficado impressionado e pensei um pouco a respeito disso, dessa capacidade, o fato de a gente se impressionar com as coisas, com as pessoas, isso é muito comum. E eu já falei isso também algumas vezes. Amanhã, dia 9 de maio, se Jesus assim permitir que eu chegue amanhã com vida, amanhã se completam amanhã 10 anos de que eu estou aqui congregando. Finalmente, amanhã
10 anos. Poxa, uma data assim completamente especial. Toda vez que eu vou falar disso, eu vou falar assim com muita alegria. Minha vida mudou, a vida da minha família mudou, dos meus amigos, muita gente que a gente ama. E 10 anos, depois a gente está aí na igreja, a mesma tenda, né, mesmo lugar, por enquanto, né, vamos ver o que Jesus tem para a gente aí nos próximos dias, nos próximos tempos. E o que me chamou a atenção quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei à Igreja Oceânica, foi uma forma como o povo se reunia de maneira espontânea para orar, louvar, escutar a palavra, e isso de uma maneira muito intensa, de uma maneira muito viva, muito rica, de uma maneira muito contagiante, muito verdadeira e muito bíblica, muito cristocêntrica. Então, não era um lugar onde simplesmente as pessoas faziam uma festa pela festa, não era uma histeria coletiva. Não, pelo contrário, tinha um povo que se reunia para adorar e cantava a plenos pulmões, e tem sido assim nos últimos anos, nos últimos 10 anos. Jesus tem mantido aceso aqui esse amor, essa paixão por estar na presença de Jesus, reunido nesse lugar. Isso me chamou muito a atenção lá no começo, de tal forma que eu tomei algumas decisões na minha vida. Né? Eu morava num outro lugar, mais distante, e de repente a gente tomou a decisão de congregar aqui, de estar nesse lugar. Eu quero estar nesse lugar, porque esse lugar ele me impressionou tanto que eu quero assumir um compromisso com essa comunidade que se reúne nesse lugar. Eu quero estar junto, eu quero estar ali compartilhando desse amor, eu quero desfrutar desse relacionamento. Eu não quero simplesmente vir aqui achar um lugar interessante e legal e vir aqui de vez em quando visitar. Não, eu quero viver isso. Isso é para gente, isso é para mim, isso é reino, isso é vida, isso é verdade. Eu quero estar nesse lugar. Então a gente foi tomando decisões, a primeira delas de congregar aqui, e a gente foi convidando alguns amigos e alguns parentes, e a família foi vindo, os amigos foram vindo. Mais gente foi vindo, e não só por meio, evidentemente, de mim, dos meus amigos, mas por toda a membresia que ama esse lugar, que algum dia se impressionou com esse lugar, e que algum dia se impressionou com o Jesus que habita nesse lugar, e que decidiu assumir compromissos com o rei desse lugar, com aquele que é adorado nesse lugar, Jesus Cristo. Então tem sido assim ao longo desse tempo, pessoas chegam, pessoas partem, mas Jesus Cristo é o único reverenciado aqui. A gente se impressiona com Ele, com a sua palavra, que não se esgota domingo após domingo, com a capacidade que o Evangelho tem de nos chamar sempre para o novo, para uma novidade de vida, sempre para um tempo novo. Sempre tem algo novo de Jesus para a gente, por mais que a gente já tenha escutado, lido, ouvido a respeito. Jesus se renova a cada dia, as palavras de Jesus se renovam cada dia, de misericórdia de Jesus se renova a cada dia, o amor de Jesus se renova a cada dia. Isso é admirável, isso leva a gente a querer se comprometer. A gente na adolescência, na juventude, tem assim algumas referências, né? A gente se impressiona com atletas, artistas. Isso é muito comum, natural, até certo ponto, dependendo do tipo de referência que você tem e do tipo de relação que você mantém, pode até ser saudável, instrutivo, né? Dependendo de quem seja o alvo da sua admiração. Eu, na minha adolescência, admirei clubes de futebol, jogadores, bandas. Até hoje eu gosto de algumas bandas, outras eu já nem gosto mais. Jogadores de futebol, times. Eu gostava mais de futebol. A galera aqui da igreja tem uma preferência mais ampla. Mas eu sempre curti. E nos momentos em que você se envolve mais com aquilo, você consome mais aquilo, se você acompanha um campeonato, por exemplo, você acompanha não só o seu clube, mas os clubes que estão disputando, os jogadores, e tem aplicativo que simula o jogo, o campeonato, e você consome jornal, consome notícias, e você acompanha aquilo ali ao ponto de ter aquele horário como algo assim, quase inegociável. Então você se envolve, você admira um time, um clube. O Flamengo agora estava bem pra caramba aí, ganhando tudo. E, poxa,
torcida do Flamengo é muito grande e você vê como que eles têm uma devoção e vão atrás e torcem, e vibram e assumem um compromisso e dão testemunho do time, porque vestem a camisa, literalmente, e tem todo um orgulho de fazer isso. Não só o Flamengo, mas os outros clubes cariocas, né? Flamengo é só um deles. Eu ia fazer uma piada, mas não vou não. Meu filho é flamenguista, então vamos em frente. Eu fiquei admirado também, não só com essas pessoas assim distantes, né? Fico admirado também com algumas pessoas que a gente convive. Por exemplo, esse pessoal aqui da igreja tem me causado uma grande admiração. A gente fala isso, não é da boca para fora, não. É notável, carinho, zelo, a dedicação. Aí a gente vai falando, eles vão abaixando a cabeça, né? Bonitinho pra caramba. A gente ama vocês, cara. É muito legal a forma como vocês servem aqui. E isso impressiona, cara. Isso é coisa de gente que ama o reino, que gosta de servir, né? O que leva jovens e mesmo os funcionários, o que leva vocês a estar aqui servindo a Jesus assim? É porque vocês de fato acreditam que Ele está aqui nesse lugar, que isso aqui transcende o que a gente está vendo. Se os nossos olhos espirituais pudessem ser abertos, a gente veria aquilo que a gente não está vendo agora, a gente veria a presença de Deus, a gente veria seus anjos, a gente contemplaria a presença de Deus visitando as casas daqueles que estão ouvindo a palavra do Senhor, a gente poderia ver o Senhor Jesus, todo o seu exército de anjos, prevalecendo sobre todas as potestades, sobre todos os inimigos. A gente não vê essas coisas com olhos espirituais normalmente, mas a gente crê no Senhor, na sua autoridade. E a gente crê na obra que Ele tem feito na vida de cada um aqui. Jesus tem feito uma obra maravilhosa. Me chama a atenção. Eu botei uns nomes aqui que eu ia dizer de pessoas que eu admiro e amo, mas, poxa, a gente acaba esquecendo, né? Eu não vou falar o nome não, ó, seu nome está aqui, você sabe que é você. Seu nome está aqui, você ama Jesus, eu te admiro pra caramba. Eu aprendo muito com você, você que ama Jesus. Eu aprendo muito com você, adolescente, jovem, aqui da Igreja Oceânica, e os adultos também, né? Eu admiro vocês, a gente admira vocês. Eu acredito que Jesus Cristo se alegra em vocês, no fato de vocês darem testemunho dele, viverem para a glória dele. Eu fico impressionado com o fato de que essas pessoas não somente ficaram impressionadas, mas também assumiram seus compromissos com o reino, com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por todas essas vidas. A palavra de Deus diz que, diante do comportamento de Jesus, em não responder àquelas acusações, Pilatos ficou impressionado. Ficou impressionado com o fato de que Jesus se manteve ali em silêncio. E o que chama a atenção é que até o silêncio de Jesus dá testemunho. Até quando ele se cala, quando ele abre a boca, quando ele fala as doces palavras, quando ele cura, quando ele liberta uma alma cativa de espíritos malignos, quando ele intervém de maneira sobrenatural na natureza, tudo isso é impressionante, mas até quando o nosso Senhor se cala, a gente se impressiona. É de impressionar a capacidade, a qualidade, o domínio completo de Jesus Cristo sobre si, sobre as circunstâncias, sobre quem Ele é, Deus. Então, Ele é Senhor da situação. Então, essa sua capacidade de não reagir naquele momento impressiona. Pilatos ficou impressionado, e esse silêncio de Jesus não foi um silêncio dos derrotados, o silêncio daqueles torcedores que lamentam porque seus clubes o decepcionaram, o silêncio daqueles que se frustram quando sabem das condutas, das posturas, daquelas pessoas por quem elas tinham grande admiração e de repente percebem que não são tudo aquilo que eles imaginavam ser. Pilatos ficou impressionado com Jesus Cristo. No entanto, ele não assumiu um compromisso. Ele ficou admirado, mas não assumiu um compromisso. Ele
tinha diante de si a possibilidade de se comprometer. Ele tinha autoridade humana dentro daquelas possibilidades ali, ele tinha o real poder para poder, ficou redundante, mas enfim, ele tinha a capacidade de fazer algo diferente naquele lugar. Ele poderia ter se comportado de uma forma diferente naquela situação, mas não se sabe exatamente por qual motivo ele agiu assim. Ou porque tinha um caráter fraco, ou porque era alguém instável, ou pelo contrário, porque era um político muito inteligente, estava conduzindo a situação para o fim que ele desejava. A gente só pode especular, mas a verdade é o seguinte: por um motivo ou por outro, ele não se comprometeu. Então, a figura dele aqui mostra para a gente alguém que pode se impressionar com o que vê diante de si, mas não assume compromisso. Ele foi avisado não só pelas circunstâncias, pelas evidências. Ele fala mais de uma vez que não encontra motivo. Esse texto está relatado nos outros evangelhos sinóticos e lá em João também. Então você vai ver que ele afirma que não vê motivos, mas por quê? O que ele fez? Então as evidências são muito claras a favor de Jesus Cristo. A sua esposa, vai dizer o outro evangelho, que o advertiu por sonho: não se mete, não se envolve com esse inocente, porque em sonho eu fiquei muito atribulada por causa dele, não se envolve dessa forma. Mas mesmo assim, mesmo tendo a verdade diante de si dos fatos, mesmo tendo sido avisado por meio de sonho, ele não se comprometeu com Jesus Cristo. Uma outra figura que não está aqui no texto de Marcos, mas se você for lá no texto paralelo, você vai ver a figura de Herodes. Num determinado momento, Pilatos manda Jesus lá para Herodes. Herodes estava por ali, era a ocasião da Páscoa. Então, Herodes tinha curiosidade por conhecer Jesus, diz o texto. Então, ele ficou muito alegre, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus. E ele esperava, a expectativa dele era de ver Jesus talvez fazendo algum milagre. Então ele ficou feliz. Quando Jesus chega à presença dele, Jesus também não fala nada. Jesus não se manifesta, não responde, não faz nenhum milagre ali. É óbvio, aquela pessoa, aquele camarada, aquele homem, ele não tinha expectativas corretas com Jesus. Tinha ouvido falar. Ele tinha compromisso com a sua curiosidade, ele ficou impressionado com o que ele ouviu falar. Então ele queria simplesmente satisfazer a sua curiosidade. Ele zomba de Jesus, ridiculariza Jesus, bota um manto em Jesus, faz uma palhaçada qualquer com Jesus, trata Jesus como se fosse um palhaço e manda Jesus de volta. Manda Jesus de volta para Pilatos. Então, no fim das contas, o que a gente observa aqui nesse comportamento de Herodes e no comportamento de Pilatos? Quem não assume compromisso com Jesus tem o mesmo destino de quem ridiculariza Jesus. Herodes não tinha compromisso, ou ridicularizou, debochou, o outro se impressionou, mas no fim das contas, se um se impressionou de verdade ou não, o outro debochou, não, todo mundo tem o mesmo destino. Ninguém se comprometeu. Então, no fim das contas, quem é capaz de conhecer a verdade do Evangelho, quem se impressiona com as palavras, com a vida de Jesus, acha bonito, interessante, acha, na verdade, uma forma maravilhosa de se viver, um exemplo notável. Essas pessoas que têm Jesus, têm por Jesus na verdade, essas pessoas que olham o cristianismo dessa forma, com alguma admiração ou com muita admiração, mas que não assumem compromisso com ele, são iguais àqueles que desprezam, ridicularizam, debocham do Evangelho. Então, no fim das contas, esse grupo está no mesmo lugar, distante de Jesus. O terceiro público que está aqui nessa cena, eu estou fazendo considerações a respeito dos personagens aqui. O povo,
Então, tendo sido questionado a respeito do que fazer com Jesus, esse povo se manifesta favoravelmente a Barrabás. Provavelmente esse pessoal já estava aqui, era seguidor dele, ele era conhecido, conforme se depreende da leitura. E possivelmente muitos curiosos também, ao longo do seu ministério, muita gente se aproximou de Jesus pelas motivações egoístas, meramente não daqueles que não se comprometeriam. Então, para muitas vezes Jesus falou, vai, mas não fala com ninguém não. Muita gente estava chegando, mas não queria compromisso. E aqui a gente tem um povo, umas pessoas, uma multidão irrefletida ou refletida, mas que teve a capacidade aqui se admirar com um homem. Qual é a ideia aqui? Tá? Que Barrabás teria liderado uma rebelião, morreu alguém, está escrito no texto também. E então, dentro daquela perspectiva de o povo se libertar, tá bom? Só para você entender o que a gente está querendo dizer. Então, nesse sentido, é gente que, tendo visto Jesus Cristo, tendo presenciado aquele julgamento, gente que estava ali vendo a futilidade, a fragilidade dos argumentos, gente que não tinha do que acusar Jesus, gente que foi inflamada pelos líderes religiosos, não quis nem saber, não quis nem ouvir, pelo contrário, estava comprometida somente com os seus interesses. Gente que contemplou, testemunhou, viu o que estava acontecendo, a covardia, a mentira, a falta de embasamento para aquilo ali, e não para, e não reflete, e não tem a capacidade de olhar e dizer, peraí, tem alguma coisa errada aqui? Não. Gente que não faz questão de saber, de conhecer, ou na verdade até faz, mas não quer abrir mão do que está interessado em favor daquilo que é a verdade. Existia uma verdade e existia algo que estava no coração deles, então a resposta deles é crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Eu queria, diante da leitura, dessas considerações, já foi até colocado ali na tela, pode colocar de novo por gentileza. Admiração não significa compromisso. Essa é a nossa... Obrigado. Admiração não significa compromisso. Então, a gente observa muita gente chegando à igreja, muita gente chegando à nossa célula, a gente observa muita gente chegando, às vezes, até a nossa vida, chegando a um grupo de discipulado, chegando perto dessa realidade aqui, gente chegando perto do espaço onde habita Jesus, eu não estou me referindo a esse espaço físico, gente que chega perto de Cristo e, diante de muitas vozes que o assediam, opta por não seguir a verdade. A gente observa que gente que se admira, se encanta, mas esse encantamento, essa admiração não gera no coração dessas pessoas um desejo sincero de fazer um compromisso, de estabelecer um compromisso, de romper com aquilo que pode, de certa forma, impactar a sua vida de maneira drástica. Então a gente observa gente que se admira, mas que não se compromete. A lição desse texto que eu queria destacar para a gente hoje é que a admiração pelo reino não significa compromisso. Então, nos personagens dessa história, isso fica muito claro, isso fica muito evidente, e a gente precisa sondar nossos corações nesse sentido.
quais razões têm trazido a gente à casa do Senhor, à presença do Senhor, ao relacionamento com as pessoas que também se dizem cristãs, se esse nosso envolvimento é mera admiração ou se esse nosso relacionamento significa verdadeiro compromisso. Queria fazer uma aplicação com vocês. Diante disso, diante do fato de que a admiração não gera compromisso, diante da verdade revelada aqui, de que existem pessoas, situações que admiram a Bíblia, a Cristo, os cristãos às vezes, e isso não gera em seus corações compromisso, o que eu tenho que fazer? O que eu preciso mudar? Como que eu devo agir? Como que eu devo me comportar? Então, a aplicação que eu queria fazer é: assuma um compromisso com Jesus. Assuma um compromisso com Jesus. Adolescente querido, você que tem vivido uma fase da sua adolescência onde provavelmente você admira muita gente, você admira colegas da escola, amigos, você possivelmente admira professores. Eu admirei muitos professores na minha época de escola e de faculdade também. Você admira tios, você admira artistas, com certeza você admira muita gente. E, em certa medida, você se envolve com muitas dessas pessoas que você admira e você quer seguir o exemplo dessas pessoas e, às vezes, você se comporta exatamente como elas se comportam. Você faz o que elas fazem, tenta imitá-las, porque você as admira, você admira suas ações, suas atitudes. Convite nessa noite é que você assuma um compromisso com Jesus Cristo. Não um compromisso desses que você assume com gente que você gosta, com artistas que você gosta, com igrejas que você gosta, com pastores que você gosta, mas um compromisso com Jesus Cristo. Não é um compromisso, num primeiro momento, com um grupo de pessoas, mas é um compromisso com aquele que é o Senhor dessas pessoas. É o compromisso com aquele que é o Salvador dessas pessoas. Assuma um compromisso de tal forma que até o seu silêncio seja um testemunho. Assuma um compromisso de tal maneira que não somente as suas palavras, as suas ações, seu comportamento, mas que até o seu silêncio, que as pessoas te percebam: pô, esse cara é crente, esse cara ama Jesus. Assuma um compromisso com Jesus de maneira que, na célula, as pessoas saibam: esse cara é comprometido com Jesus, porque ele não fala besteira, ele não joga a conversa fora, ele é sério, ele é verdadeiro, ele abre a boca e muito do que ele fala está encharcado do Evangelho. Assuma um compromisso com Jesus de tal forma que, na igreja, quando você servir, seja um prazer ter você aqui. Um prazer, em primeiro lugar, para Deus, porque não é um mentiroso que está aqui, mas é alguém que é verdadeiro, que entregou a vida a Jesus Cristo. Alguém que edifica, abençoa em tudo que faz e fala. Assuma um compromisso com Jesus de tal forma que o clima na sua casa seja melhor, seja de paz, seja de amor. Não seja um adolescente mal criado, mal-humorado, que não respeita aquilo que Deus te deu de tão precioso, sua família, seus pais, seus irmãos. Seja alguém muito agradecido, seja alguém muito verdadeiro. Para refletir, não fique igual essa multidão irrefletida que só vocifera aquilo que está dentro de si, mas não para refletir sobre a plausibilidade daquilo que está falando. Assume um compromisso com Jesus. Assume um compromisso com a palavra de Jesus. Assume um compromisso com as Escrituras. Cara, você está lendo a Bíblia? Você está lendo a Bíblia? Há quantos anos você serve Jesus nesse lugar? Há quantos anos você fez sua profissão de fé? Há quantos anos você está numa célula? Quantas pessoas você trouxe para Jesus nesses dias? Eu sei que tudo isso pode parecer
incomoda muitas vezes, mas a intenção aqui é produzir vida, cara. Eu fico incomodado quando eu vejo um texto como esse. Incomoda, a palavra de Deus incomoda. Incomoda, é tempo da gente refletir sobre o que a gente está fazendo. Se a gente é alguém que só se admirou com Jesus e ponto final, agora só quero ter o rótulo de cristão e viver minha vida sem assumir um compromisso com Ele. No entanto, esse compromisso com Jesus não significa algo chato, enfadonho, algo difícil no sentido de um sacrifício penoso. Pelo contrário, quem admira alguém tem prazer em se relacionar. Quem ama um amigo tem prazer em se relacionar com esse amigo, de estar junto, de dividir momentos juntos, conhecer, sabe detalhes, sabe intimidade do amigo. Quem ama a namorada, o namorado, a noiva, o esposo, tem prazer de estar junto. Se compromete com Jesus a tal ponto de que ama o marido, a esposa, a namorada. Então, não tem essa, meu amigo. Quando meu namorado chega, quando minha namorada chega, chegou alguém que ama Jesus, onde alguém perto de quem eu me sinto seguro, alguém perto de quem eu me sinto amado, alguém quando chega, quando é um amigo, quando é um familiar, alguém que me ama, eu sinto que essa pessoa exala o bom perfume de Cristo. Somos um compromisso de Jesus assim, com Jesus assim. Esse compromisso, ele pode sim custar a zona de conforto ou as posições que você construiu ao longo de sua vida, posições num grupo de relacionamento que você está, a forma como você é visto, a forma como você é percebido, a forma como você é tratado. Cara, a gente está diante de Jesus, quando a gente encontra a verdade disso aqui, tudo isso se torna inferior, secundário, no sentido de que, estando no exato oposto daquilo que Jesus é. Então, se você tinha um tipo de relacionamento, de amizade, de compromisso, de namoro, uma relação dentro de casa, seja lá o que for, mas agora você foi alcançado por essa verdade, você se compromete com essa verdade, e você se compromete agora com o mundo, não com o objetivo de ser o legal, o bacana, ou o normal, ou o simpático, sob a ótica de quem está fora, não. Agora você quer redimir a vida daqueles que não conhecem essa verdade. Custe o que custar, haja o que houver, haja implicações que houver. Agora você quer assumir compromisso com essa verdade. Você se admira, você fica impressionado, mas você se compromete. Se compromete tanto ao ponto de não negociar sua zona de conforto e o lugar, o status que você tem. Quando você assume um compromisso com esse Deus, com esse Jesus, você conquista um lugar muito especial, uma posição muito especial. Você conquista a posição de filho de Deus, herdeiros, co-herdeiros com Jesus, e vai ter uma zona de conforto eterna na qual você vai habitar no céu, onde a gente vai morar junto para sempre. Amém. Eu queria concluir dizendo que a gente pode ficar surpreso diante dessas diferentes escolhas, posturas e condutas relatadas no texto aqui. No entanto, esse texto ele não trata de uma escolha entre Cristo ou Barrabás. Não se trata disso. Esse texto não é uma escolha entre a postura de duas autoridades, uma autoridade celestial, divina, Deus, e uma autoridade humana. Não é uma escolha entre Pilatos e Jesus. Não se trata disso. Esse texto também pode dar a impressão de que discute a posição de diferentes religiosos. Uma leitura sob a ótica humana, do ponto de vista humano, pode levar a gente a ter a impressão errada do texto. Pode parecer que aqui se trata de Sinédrio e Jesus Cristo. Também não se trata disso. Num determinado momento,
Pilatos fez a seguinte pergunta para Jesus, tendo perguntado, antes se ele era o Cristo. Jesus vai responder: sim, tu disseste. E foi para isso que eu nasci, para isso que eu vim, para dar testemunho da verdade. Os que são da verdade ouvem as minhas palavras. Então Pilatos vai dizer o seguinte: o que é a verdade? A pergunta de quem se impressiona com Jesus, mas não assume um compromisso: o que é a verdade? Ela, na verdade, não está comprometida com a verdade, mas apenas com si mesmo. O que é a verdade? Qual é a verdade desse texto? Se aqui a gente não está diante de uma escolha entre A ou B, entre um ou outro, o que se trata aqui? O que nós tratamos aqui? O que é a verdade? A verdade revelada nas Sagradas Escrituras em todo o tempo. A verdade que Satanás tentou distorcer. A verdade que ele tentou mostrar como se fosse algo difícil, ruim. Quando ele diz lá para os nossos primeiros pais: calma aí, foi isso mesmo que Deus falou para vocês? Vocês não podem comer desse fruto. Na verdade, não é nada disso. Ele não quer que você se torne igual a ele. É isso que ele faz o tempo todo, ele mente. Mente desde o dia que caiu do céu. Então, a verdade desse texto é que aqui não se trata entre uma escolha entre um e outro. A verdade é que só existe uma pessoa nesse texto, digna de toda a nossa admiração e por quem nós devemos assumir todo o compromisso de nossa vida. Esse texto diz respeito a uma pessoa, que é a verdade, que é Jesus Cristo, que está no centro desse episódio. Reparem, a vida de todo mundo aqui gira em torno de Jesus. Conseguiu perceber? Olha para o texto. Barrabás depende de quê? De escolherem ou não a Cristo. Pilatos, conforme a sua mulher mesmo o advertiu em sonho, depende de quê? Soltar ou não a Cristo. Os religiosos estão ali querendo dar cabo ao seu plano, eles dependem de quê? De uma confirmação da condenação ou não de Cristo. E os discípulos dependem de quê? De crucificarem ou não a Cristo. E eu e você dependemos de quê? Da obra de Jesus Cristo. Então, só há uma verdade nesse texto. Dependemos completamente do que Jesus está fazendo aqui, daquilo que ele vai decidir, da forma como ele vai reagir, da maneira como ele vai falar, da maneira como ele vai se comportar. Toda a nossa vida depende disso. Somos completamente dependentes disso. E isso nos impressiona, porque a gente lê a história e o que você vai sentindo quando você vai lendo o texto? Por que esse cara está condenando Jesus? Está vendo que está tudo errado. A mulher o advertiu. As evidências mostram que Jesus era inocente. Por que isso vai causando uma indignação? Quando você olha para o deboche dos soldados, você pergunta: mas por que tamanha crueldade? Quando você olha para o povo, uma multidão irrefletida, você pergunta: por que esse pessoal está pedindo para soltar um bandido, um líder de uma rebelião? Por que não escolheram a Cristo? E você vai ficando indignado. Quando você olha para Pilatos, quando você olha para o povo, quando você olha para toda essa gente, para esses líderes religiosos, os caras tinham a lei na mão, mas não tinham no coração, não percebiam. Muitas vezes viram os milagres de Jesus. Isso não os alcançou. Por que esses caras agem assim? Isso vai causando indignação. Isso é um grande paradoxo. Existe algo difícil de entender, na verdade impossível de entender, porque de certa maneira é lícito a gente torcer, querer, desejar, a gente mesmo sabendo o final da história, as consequências, a gente quer, de alguma maneira quando a gente lê uma história, parece que a gente quer entrar na história, quer fazer alguma coisa, mas olha que interessante, a nossa vida depende exatamente de acontecer o que está acontecendo aqui. A nossa salvação depende exatamente do que está acontecendo aqui.
Sim, é óbvio, eu estou lendo o texto, eu estou torcendo por Jesus, eu quero... Olha que não dá para entender. Não dá para compreender. Porque se ele não morre, quem morre sou eu. Quem morre é você. Mas se Jesus Cristo sofre e morre, como dizem as Escrituras, aí a gente vive. Aí a gente tem vida eterna. Olha, Jesus Cristo se comprometeu de tal forma. Ele não foi levado para a cruz, ele se entregou por aquilo que ele creu. E ele nos amou até o fim. Fico impressionado. E quero entregar minha vida para Jesus, cara. Não sei o compromisso que você tem com Jesus. Eu não sei a forma como você está levando sua vida cristã, nos seus 12, 13, 14, 15 ou muitos anos. Cara, quero entregar minha vida para Jesus. Que amor é esse? Isso aqui é graça. Jesus não merecia o julgamento maculado que teve, a condenação injusta que teve. Mas eu também não merecia a liberdade que eu tenho nele, a redenção que eu tenho nele. A gente também não merecia. Essa é a beleza do Evangelho. Nunca se tratou de uma escolha entre Jesus e alguém, muito pelo contrário. As Sagradas Escrituras fazem referência ao único que é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso amor. A resposta nossa é compromisso. A resposta nossa é levar a nossa vida até as últimas consequências. Confiar completamente nele, essa serenidade diante das circunstâncias. O que você vai dizer diante de todas as acusações, diante de todas as notícias? Eu vou dizer que o meu Senhor vive, o meu Deus reina, eu sei em quem eu tenho crido. Ele tem todo o poder, nosso Deus é soberano, Ele reina diante de todas as circunstâncias. Aqui as circunstâncias mudaram, mas Senhor Jesus continua o mesmo, Ele permanece o mesmo, para sempre, aleluia. Ele é o mesmo, adolescente do UP. Você está ouvindo a verdade do Evangelho desde o começo, e a gente está concluindo essa leitura. Queria convidar você a não ser alguém que um dia, por um convite ou por uma tradição de família, chegou a esse lugar, chegou a essa verdade, chegou a esse espaço e se envolveu porque se admirou ou porque gostou de alguma característica ou porque ficou muito impressionado com alguém ou com pessoas. Não seja esse tipo de gente, esse tipo de adolescente, esse tipo de pessoa que tem um envolvimento meramente de quem se relaciona, mas não tem compromisso. É muito comum, adolescentes ficam, mas não querem assumir compromissos. Adolescentes, em geral, não se comprometem com muitas coisas que às vezes dizem que estão comprometidas. Mas eu queria te convidar, eu queria te convocar, eu queria te desafiar a, diante de tudo que você tem ouvido nessa verdade do Evangelho que tem sido pregado aqui, assumir um compromisso com Jesus. Pare, reflita, analise sua vida, coloque sua vida diante de Deus, sonde o seu coração e viva como alguém que se comprometeu com Jesus Cristo, porque encontrou aquele a quem o seu coração ama, alguém que tem prazer em testemunhar dessa verdade, alguém que tem prazer em falar dessa verdade, alguém que às vezes tem prazer até em silenciar em razão dessa verdade, porque está vivendo não para si mesmo, mas em favor daquele a quem ama, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, nós estamos diante da Tua palavra e obrigado, Senhor, pela verdade revelada a nós. Obrigado, Senhor, porque nunca se tratou de uma escolha entre uma autoridade e você, entre um religioso e você. Nunca se tratou da decisão de homens, mas se tratou da decisão eterna
que você tomou lá antes da fundação do mundo, Senhor. Louvado seja teu santo nome por essa verdade revelada a nós. Sabemos o que é a verdade. Essa pergunta não ficou sem resposta. A verdade é Cristo. A verdade foi manifesta na cruz. A verdade se ressuscitou ao terceiro dia. A verdade nos libertou. Louvado seja teu nome, Senhor. Queremos nos comprometer com você, Senhor, com toda a nossa vida, Senhor. Queremos habitar com você eternamente, porque você é a verdade que nos libertou, Senhor. Muito obrigado pelo seu amor demonstrado a nós, Jesus. Louvado seja teu santo nome, hoje e eternamente. Amém.